Olá, muito bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos nós. Hoje, domingo, estamos aqui com uma meditação muito séria para a gente ter muita ciência do que é o mundo espiritual e do que pode acontecer com incitações de palavra, que são armas que mais o diabo usa para manchar o nosso coração. Vamos primeiro orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, meu Senhor, flui no teu espírito, por teu espírito, aquilo que o Senhor queira falar, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós temos visto nesses últimos dias que aí se passaram pelas essas festas carnavalescas, que o nome já diz tudo, festa da carne. Houve muitas aberrações, houve muitas incitações. O diabo trabalha incitando, destilando veneno com palavras e com atitudes para provocar as pessoas, para manchar o coração, para falar alguma coisa e manchar o coração. Não é assim que está escrito em Mateus capítulo 15, se não me foge a memória, Jesus disse, o que contamina o homem é o que sai do coração. Então o diabo incita pessoas com atitudes e palavras para incitar. E aqui vai a nossa palavra, dirigida a todos, mas principalmente você que é do bem, você que está na defesa da nossa nação. Preste muita atenção, que nesse carnaval e nesses dias subsequentes, o que o mal tem mais é destilado seu veneno para você que é uma pessoa defensor da justiça, pela lei da verdade a essa nação. Aqueles que são imbuídos pelo mal, pelo ódio, têm procurado incitar, têm sido usados pelo diabo. E assim também é em todo local de trabalho, em lar. O diabo trabalha incitando. Então, cuidado, guarde o coração. Deus, Ele é Deus. E preste bem atenção, Deus se levantará com justiça a essa nação. Preste bem atenção, escreva isso. Título desse assunto, assédios provocadores, a excitação do ódio e do orgulho, melhor dizendo. A excitação ao ódio e ao orgulho. Olha só o que vamos falar aqui agora. Na introdução, temos que ter muito cuidado em nossas palavras. Provérbio capítulo 15, versículo 1. A palavra dura suscita ira. Então tem que ter cuidado com as palavras, tanto do que fala e do que ouve, para não excitar, que o diabo excita através de palavras duras, de palavras que vai magoar. Toma muito cuidado. E em Efésios capítulo 4, versículo 29 diz, não saia palavra alguma torpe da vossa boca, unicamente aquela que edifica. A gente tem que vigiar. Satanás, o diabo, ele incita pessoas que não têm sabedoria e que são usadas pelo mal para excitar a mim e a você, para tentar contaminar o coração, porque contaminando o coração, aí neutraliza a fé, ficamos infrutíferos no poder da fé. Então é questão de raciocinar, vigie bem as palavras que incitam contra você. Primeira pontuação, não vamos ler a passagem bíblica, para não tomar muito tempo, mas Absalão deu lugar ao ódio e ao rancor. Segundo Samuel, você vai ler isso em sua Bíblia. Segundo Samuel, capítulo 13, do versículo 22 ao 29. Absalão era um dos filhos de Davi, foi excitado pelo mal, pelo ódio e pela vingança e pela inveja para tomar o lugar do seu pai Davi e incitava as pessoas com ódio, com palavras, e isso é muito triste. E o seu fim, o fim de Absalão foi triste, e assim é o fim de todos aqueles que são incitadores do ódio, de palavras, do ódio, de mágoa, palavras que machucam os outros. O fim dessas pessoas é mar.
Vamos para a segunda pontuação. Temos que tomar cuidado com alguns proceder em nossas vidas, para não provocar discórdia. Provérbio capítulo 16, versículo 28, fala sobre isso. Provérbio 16, 28. O homem perverso levanta contendas e o difamador separa os maiores amigos. Então temos que ter muito cuidado com isso. Segunda pontuação, o homem perverso e os espíritos do mal não respeitam a justiça de Deus. Salmo 112, versículo 10. Salmo 112, versículo 10. Estamos folheando aqui a Bíblia. Aqui falamos dentro da Bíblia, sempre mostrando o contexto também da Bíblia. Pela misericórdia de Deus, falamos a Bíblia pura, a palavra de Deus, com verdade. Salmo 112, versículo 10, diz o seguinte: o ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e os consumirá, o desejo do ímpio perecerá. Veja bem, como é perigoso o ímpio, aqueles que são perversos para fazer a maldade. Vamos aqui já concluindo com a última pontuação, que é de número 4, a vingança. Preste bem atenção, a vingança. Eu vou ler logo aqui, depois eu vou tecer comentários. A vingança. A vingança pertence a Deus. Temos que evitar sentimentos nocivos ao nosso próximo. Livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Vamos ler isso. É o terceiro livro do Velho Testamento, Levítico, que é onde se encontra muitas das leis que Deus inspirou através de Moisés e que hoje serve muito para os advogados usar essas leis, das quais algumas estão escritas aqui, neste livro de Levítico. Olha só o que diz aqui, capítulo 19 de Levítico, terceiro livro do Velho Testamento, versículo de número 18. Diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso aí. A vingança pertence a Deus. Agora, temos aqui a dizer uma coisa. A nossa nação está passando por um momento muito crítico de vingança e de injustiças. Mas saiba, a justiça e a vingança pertencem a Deus. Então, quando nós clamamos a Deus, está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, invocar, eu ouvirei. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Então, esse é Deus. E nós não temos que fazer o joguinho do diabo e aceitar as palavras de incitações. Temos que conservar, suspirar e não falar nada. Mas partir pelo espírito da fé. Fazer igual a Davi, pequenininho, para enfrentar o gigante. O gigante se preparando. Tem muita gente aí que estão se preparando, pensando ser o gigante que vai vencer a guerra. Mas saiba, você tem muitos servos de Deus e homens parlamentares que têm o Espírito de Deus, que Deus tem levantado e vai levantar mais ainda, até jovens, pessoas parlamentares com o Espírito de Deus. Saiba, o poder da fé, do Espírito de Deus está sobre você. E não tenha medo, parta para cima mesmo, mas sempre conservando a mente e o coração para não falar palavras incitadas pelos inimigos e você fazer o joguinho do diabo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Fique calado e use o poder da fé. Faça igual a Davi. Então, muitas pessoas aí na nossa nação estão fazendo coisas aberrantes. Não é isso? Está fazendo coisas aberrantes. Mas tem uma coisa. Eles estão afrontando ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E Davi disse: esse circunciso está afrontando ao Deus vivo. Eu vou em nome do Senhor Jesus. Quando o gigante
pensou em se levantar para atacar Davi, Davi correu. Então é assim, aquele que é da fé, do Espírito de Deus, ele corre usando o nome do Senhor, não o nome de placa de igreja, não o nome de pastor, nem de bispo. Pelo amor de Deus, não defenda o nome de bispo, nem de padre, nem de pastor. Defenda a sua fé. Defenda a fé bíblica, a fé, defenda o próprio Deus, como Davi disse. Eu vou em o nome do Senhor. E ele correu, antes que o gigante viesse, ele correu e jogou a pedra com a sua funda e matou e ganhou a guerra. E assim é todos nós. Fechamos a boca, não fazemos o joguinho do diabo com aqueles que são usados pelo diabo para excitar o nosso coração. Vamos conservar a boca fechada, mas vamos usar o espírito da fé e, em nome do Senhor Jesus, para cima do mal. E Deus é conosco, a vitória é nossa, porque o nosso Deus é o Deus dos exércitos, é o Deus da vitória. Vamos falar com Deus. Amado Pai e Deus, falamos tão somente Tua palavra, na autoridade do Teu Espírito e com verdade e temor. Senhor, nos dá sabedoria e a Teu povo para discernir o jogo de Satanás, que é provocar, usa pessoas, se não ter cuidado até dentro da igreja, até como Pedro excitou para o Senhor não fazer a vontade do Pai, mas aquele que vigia, ele fica calado. Foi o que Jesus fez quando incitaram, disseram, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, o diabo incita. E Jesus apenas ficou com a boca calada. E no último momento, antes de dar o último suspiro, ele disse, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. É isso que nós temos que fazer, fechar nossa boca e pedir misericórdia por aqueles que nos incitam para o mal, para o erro, para a injustiça. Senhor, tem compaixão de nós, tem compaixão da nossa nação. É o que nós te oramos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Ótimo domingo, em nome do Senhor Jesus.